O volume de distribuição de um fármaco no organismo é um conceito com muitas implicações práticas. Podemos imaginar o organismo humano como um grande recipiente com água, e o fármaco como esse corante. Se administrarmos uma quantidade Q de fármaco nesse recipiente, por exemplo, 1 grama, supomos que esse fármaco irá se distribuir uniformemente no volume total do recipiente, de forma que a concentração C do fármaco no recipiente será a razão entre a quantidade Q e o volume V total. Como podemos determinar o volume de distribuição desse fármaco? Basta coletarmos uma amostra desse recipiente, por exemplo, 1 ml, e dosarmos a concentração do fármaco nessa amostra. Digamos que encontramos 1 mg na amostra de 1 ml, então a concentração da amostra será de 1 mg por ml. Trocando a posição de VD e C na fórmula, podemos estimar o volume total do recipiente. Substituindo os valores na fórmula, usamos a regra de divisão de duas frações. Os extremos vão para o numerador e os meios vão para o denominador. Para facilitar a próxima etapa, já passamos gramas para miligramas. Assim, eliminamos os miligramas e a unidade final do valor obtido é volume, nesse caso, 1000 ml ou 1 litro. Nós conseguimos estimar o volume total real do recipiente porque a distribuição do fármaco foi uniforme. Porém, o que aconteceria se ao coletarmos a amostra o corante não estivesse uniformemente distribuído? Se colocarmos uma barra de giz nesse recipiente, ela absorverá parte do corante dissolvido como se nosso fármaco fosse para outro compartimento e ficasse retido nele. Ao coletarmos uma amostra agora, a quantidade de corante recuperada será menor, digamos, de apenas 0,1 mg. Substituindo na fórmula esse valor menor de concentração, o volume encontrado será bem maior, 10.000 ml, ou 10 litros. Por isso chamamos de volume de distribuição aparente, pois embora o volume real seja de 1 litro, ele agora aparenta ser de 10 litros. Na prática, no entanto, o organismo não é um compartimento único, mas vários, e a distribuição do fármaco é afetada por diferentes condições físico-químicas. Podemos separar em compartimento vascular, com cerca de 5% de volume em relação à massa corporal total, intersticial com 16%, intracelular 35%, transcelular 2% e o adiposo com cerca de 20%. Quando administramos uma quantidade Q de fármaco no compartimento vascular, esse fármaco se distribuirá por todo o compartimento. Moléculas muito grandes ou que fazem forte ligação com proteínas plasmáticas apresentarão VD igual ao volume plasmático, pois praticamente não saem desse compartimento. Porém, normalmente o fármaco livre, isso é, não ligado, se difundirá para outros compartimentos. Primeiro para o intersticial, onde geralmente se ligará a receptores de membrana, exercendo efeito farmacológico. Se esse fármaco permear com facilidade todas as barreiras e não sofrer aprisionamento de nenhum tipo, seu VD será aproximadamente igual ao volume real do organismo. Por outro lado, se sofrer aprisionamentos em gordura, isto é, alta partição em óleo, bem como ligação a proteínas ou armadilha iônica, seu VD tenderá a ser muito maior que o volume real do organismo. Por isso chamamos de volume de distribuição aparente. Assim, a concentração de fármaco livre que encontraremos no plasma será muito menor do que o esperado, se ele se distribuísse uniformemente pelos
De qualquer forma, o VD calculado para um fármaco é importante para sua farmacocinética. Vamos fazer um exercício prático agora, usando as informações da bula do Voltaren, que é o diclofenaco sódico, um anti-inflamatório. Na bula, nós vemos que a concentração plasmática no pico, isto é, depois da absorção de um comprimido de 50 mg via oral, é de 1,5 microgramas por ml. Isso é o mesmo que dizer que é 1,5 miligramas por litro. Vamos usar essa concentração como a concentração que eu objetivo alcançar com uma única injeção endovenosa do diclofenaco. A bula também me diz que a distribuição aparente do diclofenaco é de 0,12 a 0,17 litros por quilo. Se o paciente em questão tem 70 quilos, então o volume de distribuição do diclofenaco nesse paciente vai ser igual, tomando como base a maior proporção de volume de distribuição, será de aproximadamente 12 litros nesse paciente de 70 quilos. Bem, aquela mesma fórmula que vocês já viram, né, que a concentração ou volume de distribuição, tanto faz, do fármaco era igual à quantidade total do fármaco dividido pela concentração plasmática. Bem, eu agora quero descobrir qual é a concentração que eu preciso administrar para obter a concentração plasmática de 1,5 miligramas por litro. E eu também já tenho o VD, né, que é de 12 litros. Bom, isso é o mesmo que, colocando a fórmula desse jeito, que a quantidade de fármaco é igual a 12 litros, o VD, vezes 1,5 miligrama por litro. É o VD vezes CP, né? Só colocar o CP junto aqui com o VD. Qual vai ser o resultado? 12 vezes 1,5, 18. Qual a unidade? Bom, os litros aqui se anulam, fica só 1 miligrama. Então, 18 miligramas de diclofenaco é a quantidade que eu devo administrar por via endovenosa para que, ao se distribuir, eu obtenha uma concentração plasmática de 1,5 miligramas por litro.